O Ricardo Deca mandou uma contribuição e falou: no corte do podcast em que vocês falam sobre Jesus histórico, havia um comentário dizendo que a vinda de Jesus era prevista por outros profetas e que era mais fácil acreditar na divindade de Jesus do que no Jesus humanizado. Tens informações sobre profetas que acertaram a vinda de Jesus? Excelente pergunta. Existe um argumento a favor da historicidade de Jesus, que é o de que Jesus cumpriu tantas profecias, tantas coisas ditas por pessoas que escreveram há muito tempo e de forma independente, que seria muita coincidência que isso tivesse acontecido. Então, que seria plausível historicamente acreditar que Jesus existiu e que é de fato a figura profetizada no Antigo Testamento, porque ele cumpriu várias profecias. Essa afirmação tem dois problemas, pelo menos, básicos. O primeiro problema: as profecias que Jesus cumpriu, a maioria delas, quando você volta ao texto original, não nem sequer soam como profecias. Um exercício para quem tem interesse sobre o tema. Pegue o Evangelho de Mateus, que é o que mais faz referências a cumprimentos de profecias feitas por Jesus, e indica a passagem no Antigo Testamento. Pega, de preferência, pegue uma Bíblia de estudos, ou essas Bíblias de celular mesmo, o aplicativo da Bíblia, tem algumas traduções que tem umas reticências, né? Três pontinhos, você clica e aí ele indica a que texto que o Evangelho de Mateus está fazendo referência, quando ele fala de cumprimento de profecia. Então, pegue o Evangelho de Mateus e vai pegando toda vez que o autor do Evangelho de Mateus disser o seguinte: isso aconteceu para que se cumprisse a profecia, abre aspas, e aí ele fala um texto do Antigo Testamento, né? Pegue todas essas citações e volte no texto ao qual ele está fazendo referência e veja se você, lendo aquele texto, entende aquilo como uma profecia. Você vai perceber que há muitas profecias que não parecem sequer apontar para o futuro, que não é uma expectativa nenhuma, que é uma fala ali num contexto de um texto de profetas, que nem sempre estão falando sobre o futuro, né? Profecia não significa falar sobre o futuro. Profecia é uma fala autorizada, revelada de Deus, né? Ou dos deuses, porque há profetas de outras religiões politeístas também. Mas às vezes os profetas, ou um texto de lei, ou um mandamento da Torá, muitas vezes é dito que Jesus está cumprindo isso, mas volte no texto. Aquela profecia, ela tem um sentido natural no texto que não requer nenhuma expectativa de futuro. Então, esse é um primeiro ponto. Há um desejo ali de Mateus, uma vontade, e até para comunicar essa ideia de que Jesus é o Messias esperado, em casar textos antigos com a biografia de Jesus que ele conta, para legitimar, claro, como é que fala? O claim, né? A reivindicação messiânica de Jesus. Beleza, então esse é um primeiro ponto. Será que as profecias que Jesus cumpriu eram de fato profecias nos textos originais? Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, o texto do Novo Testamento, qualquer evangelho que você pegar, né? Marcos, Mateus, Lucas e João, pegando mais ou menos na ordem cronológica, né? Ou Mateus, Marcos, Lucas e João na ordem que está nas Bíblias, nenhum deles é um registro, um BO, um boletim de ocorrência, uma descrição, uma tentativa de descrição neutra dos fatos, e muito menos uma gravação em vídeo que você pode confiar naquilo como se fosse simplesmente a pessoa narrando os fatos cronologicamente tal como aconteceram. Não. Se você lê outro exercício, segundo exercício então, pegue os evangelhos sinóticos, que são os três primeiros, Mateus, Marcos, Lucas e João, e pegue qualquer passagem que está contida nos três, e leia uma, depois leia a outra, e depois leia a outra. Você vai perceber que há divergências, que há diferenças na forma de expor uma mesma história. Então não dá para os três serem literalmente corretos ao mesmo tempo. Onde que eu estou querendo chegar? Os evangelhos são produções literárias, no sentido não de que sejam falsos, necessariamente, mas de que é uma pessoa escrevendo com uma certa motivação, partindo de um certo estilo literário, de convenções de narrativa do seu próprio tempo, com um objetivo. Então, a forma como os evangelhos narram, falam sobre Jesus, não é a história tal como aconteceu. E é impossível que fosse, porque os quatro evangelhos não podem ser verdadeiros ao mesmo tempo, porque há divergências pontuais, fáticas entre eles. Então, assim, os evangelhos são produções literárias. Foram escritos por pessoas, partindo de tradições orais,
às vezes de primeira, segunda, terceira mão, organizaram aquilo da forma que era mais, que eles consideravam que era mais forte, né, mais conveniente para a demonstração de um ponto teológico que eles queriam comunicar. Então, os cumprimentos de profecia de Jesus no Novo Testamento podem ser elaborações posteriores sobre a vida real de Jesus. Então, existiu um fato histórico, Jesus, um homem que andou, conversou com pessoas, fez coisas, disse certas coisas, e aí isso deixou uma memória, as pessoas falaram sobre Jesus, isso gerou comunidades porque consideravam Jesus muito importante. Eles discutiram o que, quem foi de fato Jesus, o que é o messianismo de Jesus, como que a vida de Jesus se relaciona com o Antigo Testamento, com as profecias, com a cultura em geral. E essas elaborações que foram aos poucos sendo acumuladas, desenvolvidas, fermentadas com o tempo, se tornaram os textos que a gente conhece, de Mateus, Marcos, Lucas e João. E depois Atos, né? E tal, que não fala tanto de Jesus, né? Só nos primeiros capítulos. Então, só se a gente pressupor que os evangelhos são documentações históricas fidedignas, exatas e factuais, é que a gente poderia concluir que eles são uma documentação fidedigna, histórica e factual. Para a gente dizer assim, Jesus cumpriu tanta profecia que logo o Novo Testamento está correto, bom, a gente só pode falar que Jesus cumpriu tanta profecia já partindo do pressuposto que o Novo Testamento está correto. Então, no fim das contas, é um raciocínio circular. Só se você acreditar no Novo Testamento como um report, né, um relatório neutro, imparcial e histórico de eventos reais, é que você pode trazer esse argumento. Então, esses dois comentários, né, a essa questão ao argumento da historicidade de Jesus a partir de profecias. Primeiro, as profecias que Jesus cumpriu eram de fato profecias. Então faça esse exercício. Pega o Evangelho de Mateus, com uma Bíblia de estudos. Sempre que Mateus falar assim, ó, cumpriu-se a profecia tal, volte no texto e leia pelo menos o capítulo em que essa profecia apareça. E aí tire suas próprias conclusões. Segundo exercício, pegue histórias que aparecem nos três evangelhos sinóticos, né, que contam as mesmas histórias, basicamente, várias das mesmas histórias, e compare os relatos. E veja se há uma correspondência exata, fática, né, entre esses relatos.